Irmãos, irmãs, que Jesus possa abençoar-nos, trazendo a sua paz aos nossos corações. John Griffith Cheney teve uma vida muito atribulada, breve, de 40 anos, porém intensa. Nasceu na pobreza, mas a sua mãe era dotada de um dom muito especial, da mediunidade. E através dessa faculdade, ela conseguia comunicar-se com o mundo espiritual, atenuando em muito os dramas, os sofrimentos, as asperezas pelas quais a família pobre enfrentava. Todavia, John revoltou-se. Aos 14 anos, saiu da escola e foi correr mundo. Foi garimpeiro, pescador, andarilho, fez inúmeras viagens pela América do Norte, tendo nascido em 1876 em São Francisco, no estado da Califórnia. E acabou tornando-se, mais tarde, jornalista, romancista e escritor, passando a utilizar-se de um pseudônimo bastante conhecido para assinar as suas obras, Jack London. Escreveu obras que se tornaram imortais na literatura universal, como O Filho do Lobo, O Lobo do Mar, Chamado Selvagem, entre tantas e tantas outras, totalizando 50 obras que escreveu no espaço curto de 17 anos. Não conseguindo concatenar o seu espírito com o da sua mãe, não conseguindo alimentar a mesma fé na realidade espiritual que ela alimentava, passou a absorvê-lo uma postura materialista, cética e ateísta frente à vida. Ele, que abandonara os estudos, tornara-se um grande autodidata, buscando conhecimento por si próprio. Completou a sua formação em bibliotecas públicas, lendo grandes gênios, grandes teóricos do século XIX, que influenciaram grandemente o início, os albores do século XX, tais quais Darwin, Nietzsche e outros. E com o pensamento absorvido pelo seu individualismo e ao mesmo tempo ansiando por reformas sociais em que as pessoas, de uma forma geral, pudessem desfrutar de melhores condições de vida, eis o que caracteriza toda a sua obra. Esse debate, essa luta, esse drama interior que ele vai vivenciar dolorosamente. Essa ânsia pelas suas características individuais, da mesma forma que a sua ânsia pelas reformas sociais. E ele vai, já no ocaso da sua vida, no ano de 1913, escrever uma obra extraordinária, que não dá para acreditar que uma pessoa cética, materialista, ateísta possa ter escrito. A obra se chama-se O Andarilho das Estrelas. É uma obra monumental. É composta por 22 capítulos, nos quais ele traz para a ficção, para o romance, um relato de um personagem histórico, que existiu mesmo, chamado Daryl Standing, que fora recluso numa prisão no estado da Califórnia, a prisão de San Quentin, e estava destinado à forca, a pena de morte, e ele faz, um pouco antes de lhe ser aplicado
a pena de morte, um relato das experiências que ele passou na prisão, e através de um amigo seu, ele consegue fazer com que esse relato consiga sair dos muros da prisão. E este relato, ele é insólito. Ele é algo de muito vivo, é algo de extraordinário. E nesta obra, ele consegue, o Andarilho das Estrelas, ele consegue caracterizá-lo muito bem, dando uma amplitude impressionante. Daryl Standing era um professor universitário de agronomia, uma mente altamente desenvolvida, um grande intelectual, que lecionava na Escola de Agricultura da Universidade da Califórnia. E, como ele próprio relata, sente nascer em si uma fúria assassina, e ele mata um dos colegas de trabalho dele. Por isso, ele é preso. E passa cerca de 8 anos na prisão. Desses 8 anos, ele foi condenado à prisão perpétua pelo crime que cometeu, e desses 8 anos, 5 ele passou numa solitária. E grande parte desses 5 anos, ele ficou atado a uma camisa de força. E ele narra que trabalhava numa oficina de tecelagem, a qual os internos da prisão eram obrigados, e ele verificou que a produção poderia ser melhorada. E ele vai fazer essa proposta ao diretor da prisão, que não a aceita. E já vai ser tomado de uma certa ojeriza, uma certa aversão por aquele prisioneiro, que ele pressentia ser uma inteligência maior que a sua. O forte, quando se sente mais fraco, fragilizado, ameaçado, ante o mais fraco, se intimida. E foi o que o diretor da prisão fez, Atherton. Servindo-se dessa animosidade, um outro prisioneiro, chamado Cecil Winwood, tramou uma conspiração contra Daryl Standing, dizendo que ele estava organizando uma fuga em massa do presídio e que possuía em seu poder 15 quilos de dinamite. E foi submetido a um inquérito, e o diretor não acreditou na sua negativa de que ele não possuía esses 15 quilos de dinamite, e mandou para a solitária. E como ele não confessava onde havia escondido uma dinamite que na verdade inexistia, como punição ele foi atado a uma camisa de força. E rebelde a princípio, sofrendo muito após as primeiras horas, devido à pressão ao que seus órgãos, ao que seu corpo físico foi submetido, ele mergulhou num estado de torpor. Nas solitárias haviam várias celas que eram incomunicáveis entre si. Ele se encontrava na cela número 1, e em celas próximas havia 2 prisioneiros, ambos condenados à morte. Um se chamava Jake Oppenheimer e o outro Ed Morrell. E Ed Morrell conseguiu, através de técnicas de auto-hipnose, projetar a sua alma, a sua consciência, para fora do corpo físico. E vai ensinar essa técnica para Daryl Standing. E Jake Oppenheimer permanece cético. Mas de que forma ele vai ensiná-la? Eles vão desenvolver um sistema de comunicação através de batidas com os dedos
A semelhança do telégrafo, que se serve do código Morse, e se comunicavam desta forma entre si, ambos mantendo uma amizade entre eles. E Darrell Standing vai tentar, todas as vezes que era amarrado na camisa de forças, através da auto-hipnose, fazer o mesmo que Ed Morrell fazia. E, para sua surpresa, ele consegue. Como seu corpo estava enfraquecido, estava judiado, estava adoecido, estava mal alimentado, os laços que prendiam o espírito a ele se afrouxaram, estavam frouxos, o que permitia que ele se desdobrasse. O Espiritismo chama isso de desdobramento. Os esotéricos de viagem astral, os conscienciologistas de projeção da consciência e outras designações para o mesmo fenômeno. E Darrell Standing, além de se ver fora do corpo físico, passa a mergulhar no universo de si mesmo e a viajar pelas lembranças das vidas do passado, onde ele vai localizar um padrão que ele chama justamente de fúria assassina, que levou-o naquela vida atual, enquanto Darrell Standing, a matar, a assassinar um colega seu. Mas que era um padrão que ele carregava consigo, era uma característica da sua alma e que ele vai verificar em várias das existências que virão à tona na sua memória consciente. E, frente a isso, ele passa a adquirir uma espécie de resignação enquanto está naquela condição, atado à camisa de força, e periodicamente ele era libertado, solto da camisa de força pelo diretor da prisão, diretor Atherton, e examinado por um médico terrível, Dr. Jackson, que não temia aplicar cada vez mais horas demoradas de camisa de força para ele. Mas ele vai se resignar, porque cada vez que ele era colocado na camisa de força, a sua alma voejava ao longe, mergulhando dentro de si mesmo, no país de si próprio, identificando lembranças de um pretérito distante que aparentemente estavam esquecidos, olvidados na sua existência atual. E ante isso, ele refletia frente ao interrogatório constante a que ele era submetido, pedindo pela dinamite, que na verdade não existia. Ele pensava assim com ele: os tolos, como se eles pudessem estrangular minha imortalidade com seus patéticos arranjos de cordas e cadafalsos. Eu ainda caminharei, eu ainda caminharei, vezes sem conta sobre esta bela terra, e caminharei feito carne, seja príncipe ou camponês, sábio ou louco, sentado num trono ou gemendo sob a roda. Então, através dessa experiência, ele, que era também um cientista cético, se dá conta de dois princípios da realidade maior: o da imortalidade e o das vidas sucessivas. O de que a vida não termina com a morte e o conhecimento da reencarnação. E ele vai, durante esses 8 anos que permanece recluso, viajar por centenas e centenas de existências que teve sobre a Terra. Uma delas passaremos a narrar em seguida, né? Ele lembrava, e isso é narrado por Jack London nesse romance, ele lembrava de uma encarnação na França como um nobre, um conde, dado a vida boa, a despreocupação,
desejando naquela ocasião participar apenas dos jogos da guerra, a fúria assassina que estava presente no século XIII, quando ele esteve encarnado como um conde na França, e que continuava presente nele, como Daryl Standing. Porque as vidas são muitas, mas o espírito é sempre o mesmo, e reencarna para melhorar, para depurar-se, para evoluir. Se não se melhora, segue o mesmo, segue igual. Então ele se recordava desta vida, se recordava de uma outra vida como uma criança de 14 anos, chamada Jessie, no início do século XVIII, no contexto da Corrida do Ouro nos Estados Unidos, do leste para o oeste, na qual ele participava de uma caravana que fora cercada por índios e cercados por outros norte-americanos que não concordavam com o avanço daquela caravana, e na qual eles caem numa emboscada e são todos mortos. Mas em que também ali nele, com apenas 14 anos, estava presente aquela fúria assassina, aquele desejo incontrolável de destruir, de matar, de aniquilar. Lembrava-se de uma outra vida como navegador, como Adam Strange, e também como um corsário na Coreia. E, muito curioso, ele lembrou-se de uma existência na Palestina, onde ele tinha o nome de Ragnar Lodbrok, e vivenciou a crucificação do Cristo. Ele era o responsável por um conjunto de legionários, os soldados romanos, que eram responsáveis pela manutenção da ordem na Palestina, já que era um protetorado do Império Romano naquela ocasião, sob o governo do imperador Tibério. E lá ele vai ter acesso ao convívio íntimo do governador da Judéia, da Palestina, Pôncio Pilatos, e vai presenciar todo o drama de Jesus, podendo ter interferido para auxiliá-lo e não o fazendo, preferindo recuar. E algo curioso, quando ele era criança, já como Daryl Standing, ele lembrava que em Minnesota, onde ele morava com seus pais, numa fazenda, os pais dele hospedaram um missionário que recém tinha chegado de uma excursão da Palestina e trazia consigo alguns slides, alguns negativos, que passou a mostrar para a família. E para a surpresa de todos, Daryl Standing, que possuía 6 anos, reconheceu aqueles lugares. Era uma reminiscência de uma vida anterior. Quantas crianças, isso comprovadamente, casos atuais pesquisados, quantas crianças lembram de uma vida anterior? Lembram que tiveram outros pais que não os atuais? Lembram de outros lugares que nunca foram na vida atual? Lembram de coisas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer? E o mesmo aconteceu com Daryl Standing. Com 6 anos, ele reconheceu e identificou muitos dos lugares que o missionário ia mostrando nos slides e corrigindo muitas vezes, para a surpresa do missionário e para a estupefação dos pais. Mas voltando então, ele lembrou-se dessa vida como responsável por uma guarda de legionários, como Ragnar Lodbrok, e depois se recordou de uma existência como marujo, na qual ele ostentava o nome de Daniel Foss.
e partiu do porto da Filadélfia em 1809 como integrante de um brig, um negotiator, na direção das Ilhas Amizade. Mas o barco naufraga e ele vai ser o único sobrevivente. Isso ele lembrando, né? Lá na camisa de força e lembrando, vivenciando tudo em sua memória, por técnicas de hipnose, de autorregressão. E ele vai ser o único sobrevivente. Vai conseguir, mantendo-se com um remo, alcançar uma pequena ilha, onde com aquele remo e com apenas um canivete, ele vai sobreviver durante 8 anos, alimentando-se da carne de foca e conseguindo dessedentar-se da água da chuva que ficava empoçada nas rochas, já que a água do mar é insalubre, não é potável, não dá para beber. Né? E é muito curioso, ele narra que ele talhou no remo, né, um traço para cada semana que ele permaneceu lá naquela ilha. E que ele escreveu naquele remo, ele lembrando isso. E quando ele vinha à consciência, ele guardava a lembrança de tudo isso. E ele escreveu naquele remo com o canivete o seguinte: ele não sabia se morreria ali ou se ainda seria resgatado. Então ele escreve no remo: serve esta para informar a pessoa em cujas mãos este remo vier a cair, que Daniel Foss, natural de Elkton, Maryland, um dos Estados Unidos da América do Norte, e que zarpou do porto da Filadélfia em 1809, a bordo do brig Negotiator, rumo às Ilhas da Amizade, foi lançado nesta ilha desolada em fevereiro do ano seguinte, 1810, portanto, e ali erigiu uma cabana e viveu inúmeros anos, subsistindo com carne de foca, sendo ele o último sobrevivente da tripulação do dito brig, que colidiu com uma ilha de gelo e naufragou aos 25 de novembro. Ele escreve isso no remo e recorda-se. Né? E mais tarde, né, ele lembra que ele vê ao longe um cargueiro, ele consegue fazer uma fogueira que sinaliza para eles e é socorrido. E quando ele volta para Filadélfia, ele doa aquele remo ao museu que já existia na cidade. E aí termina a lembrança dele, ele volta lá para a camisa de força. E mais tarde, só para explicar, num dos momentos que ele é tirado da camisa de força, ele acaba caindo sobre um guarda, e o guarda machuca o nariz, que sangra, e diz que foi agredido por ele. E por esse fato, ele foi condenado à pena de morte. Não por ter tirado a vida de um outro homem. Observem as incongruências da legislação norte-americana, da legislação penal norte-americana naquela época. Ele foi condenado à pena de morte não porque tirou a vida de outra pessoa, mas porque, já sendo um condenado à prisão perpétua, feriu um dos guardas. E, na verdade, foi um acidente. Então, ele é condenado à prisão, à pena de morte, que naquele estado se dava através do enforcamento. Né? E, então, mais tarde, quando ele é levado para outra prisão, a prisão estadual de Folsom, onde ele vai ser enforcado, ele recebe papel e caneta e começa a grafar essas suas memórias, essas suas lembranças. E esse relato é contrabandeado para fora do presídio, por um amigo que ele possuía entre os diretores de uma parte do presídio. E ele consegue, através desse amigo, mandar uma carta, como Darrell Stanley, para o atual curador do Museu de Filadélfia, perguntando se havia lá um tal remo com as inscrições tais,
etc. e tal. E para surpresa geral, mais tarde ele recebe do curador do museu, chamado Roger Salzburg, a seguinte carta, que eu vou pedir licença para vocês para ler. É verdade, o curador do museu respondendo, é verdade que existe aqui um remo como Vossa Senhoria descreveu, mas poucas pessoas sabem de sua existência, pois ele não está em exibição ao público. Na verdade, já ocupo este cargo há 18 anos, eu próprio não sabia de sua existência. O próprio curador do museu, que já estava naquele cargo há 18 anos, não sabia que existia aquele remo. Mas, consultando nossos antigos registros, descobri que tal remo foi nos doado por um certo Daniel Foss, de Elkton, Maryland, no ano de 1821. Não foi senão depois de longa busca que encontramos o remo, numa sala de madeirames diversos, num sótão em desuso. As chanfraduras e o relato estão entalhados no remo, exatamente do modo descrito por Vossa Senhoria. Está também em nossos arquivos um livreto, doado na mesma época, escrito pelo dito Daniel Foss e impresso em Boston pela firma Coverley Jr. Esse livreto descreve 8 anos da vida de um náufrago numa ilha deserta. É evidente que esse marinheiro, em sua velhice passando necessidades, fez circular o dito livreto entre as almas caridosas. O curador dizendo, tenho muita curiosidade em saber como Vossa Senhoria tomou conhecimento desse remo, cuja existência nós, do museu, ignorávamos. Então, praticamente ninguém do museu sabia que existia tal remo. Estarei correto em presumir que Vossa Senhoria teria lido esse relato em algum documento posteriormente publicado por esse Daniel Foss. Teria maior satisfação em receber quaisquer informações sobre o assunto e comunico a Vossa Senhoria que estou tomando providências imediatas para recolocar o remo e o livreto em exibição. Sem mais, firmo-me muito atenciosamente, Rosa Salzburg. Este é um relato impressionante. E ele é verídico e é uma das maiores evidências a favor da reencarnação, pois que emergiu essa lembrança da memória pessoal do prisioneiro Daryl Standing, atado na camisa de força, e que foi confirmado o nome, a localidade de procedência, o fato dele ter sido um marujo, estado no navio, sofrido um naufrágio, ter sobrevivido numa ilha por 8 anos, inclusive a inscrição, ter sobrevivido de forma intacta na sua memória, né, e que pode ser confirmada mais tarde. Os editores do livro de Jack London, O Andarilho nas Estrelas, que traz este relato, fizeram questão de escrever para o curador daquele museu, lá na Filadélfia, e obtiveram a confirmação de todos os dados. Então é um relato fantástico. É um relato surpreendente que, como nós dissemos, mostra numa pessoa que não é espírita, numa pessoa que não era dotada de nenhum traço patente de mediunidade, chegar por si própria, através de experiências pessoais, à conclusão da existência do espírito, da imortalidade do ser e da reencarnação, das muitas vidas. E ele ainda narra outras existências, outras lembranças que ele teve, como um coletor caçador nos tempos paleolíticos,
enquanto homem da caverna, em que sua consciência, sua mente ainda era embrutecida, ainda era muito primitiva, e outras na África, na Índia, na China, e que refere, embora seja um caso particular, serve de emblema para a realidade de cada um de nós, já que nós também tivemos, embora nem sempre lembramos, muitos têm insights, muitos têm vagas lembranças, alguns têm lembranças precisas das vidas que já tiveram na Terra. E foram muitas, centenas, milhares. Só de presença humana na Terra soma-se mais de 200 mil anos, considerando-se o aparecimento do Homo sapiens sapiens, que é a espécie a que nós pertencemos. Então é muito natural que nesse espaço de tempo, as nossas almas, os nossos espíritos, muito mais antigos, já tenham peregrinado centenas de milhares de vezes pelos caminhos coerentes do mundo. Em cada vida, absorvendo determinada lição, em cada vida se aprimorando, em cada vida se desenvolvendo, em cada vida crescendo um pouco mais. E os espíritos esclarecem, através do espiritismo, que muitas vezes famílias, grupos restritos de espíritos reencarnam contínua e sucessivamente a fim de apertar os laços que existem entre si, resolvendo pendengas do passado, transformando ódios em amores, buscando afinidade, buscando união entre si. Um estudioso do Espiritismo, expositor e escritor consagrado, Richard Simonetti, brinca, que nós viemos juntos, na condição, muitas vezes, de dificuldade, suportando um ao outro, para irmos, aos poucos, formando laços de união, laços de afinidade, laços de aproximação entre nós, a fim de nos tornarmos almas gêmeas, no seio daquele grupo em que nós nos situamos espiritualmente, reencarnando em ciclos que se repetem, às vezes, como já dissemos, milenarmente, na expectativa de mudança, de melhoria, de crescimento, de aprimoramento, de evolução. Jack London escreveu esta obra que nós recomendamos a todos. Não é uma obra espírita, nem tampouco Jack London o era, mas é difícil de entender como uma pessoa, como já dissemos antes, como uma pessoa que é cética, materialista, ateísta, conseguiu escrever uma obra como esta, cheia de espiritualidade, fértil em ensinamentos positivos. O próprio Jack London escreve o seguinte: a matéria é a grande ilusão. A matéria é a única ilusão. A vida é que é a realidade e o mistério. A vida persiste. A vida é o fio de fogo que persiste através de todas as manifestações da matéria. Eu sei. Eu sou a vida. Eu vivi 10.000 gerações. Eu, o habitante desses muitos corpos, permaneço. Eu sou a vida. Eu sou a chama inextinguível, sempre a brilhar e a assombrar a face do tempo, sempre a trabalhar minha vontade e a descarregar minha paixão sobre os agregados terrenos da matéria, chamados corpos, que transitoriamente habitei. O espírito é a realidade que permanece. Eu sou espírito. Eu permaneço. Jack London
escreve isso no Andarilho das Estrelas, em 1913, no mesmo ano que o relato sai das paredes da prisão e ganha uma repercussão internacional na época. E pouco tempo depois, em 1916, ele se suicida. Ele é vitimado por algumas complicações orgânicas e toma doses de morfina excessivas a fim de dar cabo à sua existência, já que ele pessoalmente, embora tendo escrito um livro deste quilate, não acreditava em nada do que escrevera. Nem as comunicações dos espíritos que ele presenciara no seio do lar, na infância, servira para confirmar para ele a realidade da existência espiritual. E ele abandona o mundo tristemente, covardemente, apressando o seu fim, desencarnando com 40 anos, no auge da Primeira Guerra Mundial, decepcionado consigo próprio, mesmo tendo sido alguém que alcançou sucesso em sua carreira, que foi meteórica e avassaladora, e mesmo conseguindo já no final da sua vida uma boa situação material financeira. Nada disso impediu que ele buscasse, através do suicídio, a morte. E para finalizar, nós fizemos um soneto que reflete um pouco esta obra. E mais uma vez sugerimos, é uma leitura excepcional, é um livro romanceado, é gostoso, é saboroso de se ler. E ali nós vamos encontrar muitos informes espíritas, mesmo não sendo um livro espírita, é um livro da literatura universal. Isso que é curioso, em toda a literatura, da mais antiga à mais recente, nós encontramos laivos, encontramos sinais das crenças espíritas, dos fenômenos espíritas, dos ensinos espíritas. Na própria obra do escritor gaúcho Érico Veríssimo, na saga O Tempo e o Vento, é isso não? É isso, o Tempo e o Vento ou não? É, Tempo e o Vento, né? Logo na primeira parte, nós temos o Pedro Missioneiro, que é uma espécie de paranormal. Ele tem visões, ele tem premonições, ele antecede a própria morte. E nós temos a mãe da Ana Terra morta, manifestando-se para ela durante a noite, movimentando a roca, os fios de costura que ela movimentava enquanto encarnada, enquanto viva. Então, na literatura, nós encontramos espalhadas, disseminadas, o conhecimento e a fenomenologia espírita. Nas peças de Shakespeare, em todas elas, há a intercorrência do mundo espiritual. A manifestação de espíritos cheios de ódio dentro de si mesmos, que vêm através da mediunidade, através de aparições, estabelecer verdadeiros processos obsessivos, analisando sob o ponto de vista da doutrina espírita. O Andarilho das Estrelas. Sob terrível fúria assassina, Darrell Standing comete um crime. A vida de Haskell extermina, sendo preso em duro regime. Na camisa de força desatina, um sono comatoso, inânime, desprende-se a alma opalina, deixando o corpo exânime. Sonha, por outras vidas desfila, erros de antânio refocila ante o fadário doloroso. Na forca, a visão se opila, o corpo denso se aniquila, mas o espírito sai ditoso. Então, com as nossas colocações,
nós fechamos a exposição da noite, reforçando que nós somos sempre herdeiros de nós mesmos, né? E que sofremos a cada minuto, a cada instante da nossa vida, o impacto da lei de causa e efeito, que é o reflexo de todas as nossas experiências do passado, que estão presentes, que pesam em nosso cotidiano, que interferem em nossa personalidade, que se imiscuem em nossas relações e inter-relações com o mundo, com os outros, com os nossos familiares. E é imprescindível que nós nos interessemos cada vez mais por estes ensinos e que acessemos a eles, seja através de livros, seja através, como fez Darrell Standing, através do autoconhecimento, do mundo de si mesmo, onde nós vamos encontrar estampado todas estas verdades. O que nós lemos nas obras espíritas reflete tudo o que está dentro de nós. A realidade dinâmica, viva, poderosa, que rutila em nossas almas e que muitas vezes, em função da sombra, da ilusão, do mundo material, nós não reconhecemos, nós não identificamos. Então, que o Espiritismo possa trazer-nos muitas bênçãos, auxiliando-nos a compreender cada vez mais as leis divinas que estão no universo, estão, mais uma vez dizemos, em nosso íntimo, a fim de seguirmos acertando mais, errando menos e construindo a nossa felicidade desde já, para que vivamos mais harmonizados, mais em sintonia, mais afinado com os nossos familiares, com aqueles que amamos. Que Deus, que Jesus possam abençoar-nos com a sua paz e fazer com que nos sintamos bem. Obrigado pela atenção.